Nessa aula, eu vou falar de 3 tipos de relacionamentos entre objetos, claro, utilizando o PHP. Eu vou falar da associação, da agregação e também da composição, obviamente dando exemplos práticos. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar a parte teórica, que é muito importante, essa parte é muito importante você entender a parte teórica da associação, agregação e composição, e depois eu vou para a parte prática. Então fica comigo até o final, porque se você for somente para a parte prática, a parte teórica vai ficar faltando. E se ficar faltando a parte teórica, você não vai entender a parte prática. Então fique comigo até o final, que vai valer muito a pena, porque você precisa entender quais são as relações entre os objetos e como que eu identifico essas relações. Então fique comigo até o final, porque vai valer muito a pena. Não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal e se puder, deixa um comentário para aumentar o engajamento da aula e aumentar o engajamento do canal também. Essa primeira parte, que é a parte teórica, eu vou começar do relacionamento menos restritivo para o mais restritivo, ou seja, do que tem a dependência mais fraca para que tem a dependência mais forte. Eu vou começar na associação, passo para a agregação e termino com a composição. O que é o relacionamento de associação? Eu tenho 2 objetos, onde o objeto 1 ele pode usar o objeto 2, e o objeto 2 ele pode usar o objeto 1. O relacionamento é de usa. O objeto 1 ele pode usar o objeto 2 e o objeto 2 ele pode usar o objeto 1. Só que se o objeto 1 ele deixar de existir, o 2 ele continua existindo. O propósito do 2 não está ligado na existência do objeto 1. E se o objeto 2 ele deixar de existir, o objeto 1 ele também continua existindo. A existência do objeto 1 não depende da existência do objeto 2. Então esse que é o tipo de relacionamento de associação. Um pode usar o outro, e se um deixar de existir, o outro continua existindo. Então o relacionamento é muito mais fraco. Agora tem o relacionamento de agregação. Nesse relacionamento a dependência é muito mais clara. Uma pertence à outra. Essa dependência é conhecida como todo-parte. Quem está começando a entender agora, começando a estudar agora sobre relacionamento, fica um pouco confuso. O que é o todo-parte? É o seguinte, relacionamento é relacionamento de 2 objetos. Onde o objeto que vai utilizar a instância de outro objeto, esse objeto aqui, que vai usar esse aqui, isso aqui é conhecido como todo. E esse que é usado é conhecido como parte. Então tem o todo e o parte. Para você saber se é uma agregação, você pode fazer a seguinte pergunta. Esse aqui tem uma ou mais instâncias desse aqui ou não? Se tiver, pode ser que seja um tipo de relacionamento de agregação. Por que eu falo que pode ser? Porque tem também o relacionamento de composição, que também trabalha com o todo-parte, mas você vai ver daqui a pouco. Então o todo, ele possui partes, ele possui uma ou mais partes, ele tem uma ou mais partes. E a parte é parte do todo, a parte é parte do todo. O todo é a classe que utiliza a instância da parte. Deu para entender, né? 2 objetos, o todo e a parte. O todo, ele utiliza a parte. E se o todo ele deixar de existir, se esse objeto aqui ele deixar de existir, a parte ele continua existindo. Então a existência aqui da parte, ele não depende da existência aqui do todo. Não depende do todo. Agora vem o mais restritivo, a dependência mais forte, que é a composição. A composição, assim como a agregação, também tem um relacionamento de todo-parte, onde o todo ele tem um ou mais partes. Só que tem a diferença. Se o todo ele deixar de existir, a parte não faz sentido nenhum existir sozinha. Então se o todo, se essa classe aqui, que utiliza a instância dessa classe aqui, se ela deixar de existir, essa classe aqui, que é a classe usada, ela não faz sentido nenhum, sendo ela existir sozinha. Não faz sentido nenhum. Na parte prática você vai entender bem facilmente. Mas uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte. Você vai conseguir identificar os tipos de relacionamentos pegando mais pela semântica, pegando mais pelo contexto, do que na forma que são chamados as instâncias nos outros objetos, do que na forma que você vai usar um objeto no outro objeto. Calma que você vai entender tudo isso. Calma. Agora vamos para a parte prática. Vamos lá. Eu vou começar na parte prática com a associação, mas antes eu vim aqui para a teoria, porque se você não entender a teoria, a prática não faz sentido nenhum, o código não faz sentido nenhum.
Então, a associação não tem nenhuma dependência. Essa parte aqui, eu deveria ter escrito de uma maneira diferente, porque você não concorda comigo que se um objeto ele usa outro objeto, esse objeto aqui está dependendo desse. Mas essa dependência que eu coloquei aqui, que eu coloquei de uma maneira não tão boa assim, significa o seguinte: se esse objeto aqui ele não existir, esse aqui ele continua existindo. Faz sentido esse existir. Se esse aqui não existir, faz sentido esse aqui existir. Então, esse é o sentido de dependência que eu quis colocar. Um não depende do outro para existir. Então, esse é o sentido dessa dependência aqui que eu coloquei. Então, uma associação, um objeto usa outro objeto. Vamos aqui para o código. E claro, se um não existir, o outro continua existindo. Se esse não existir, esse continua existindo. Eu vou criar uma classe de checkout e uma classe de e-mail. Vamos entender o contexto, porque o contexto ele é muito importante. O checkout, ele tem um e-mail? Não. O e-mail, ele tem um checkout? Também não. Então, a agregação e composição já fica um pouco de lado. Então, o checkout, ele usa um e-mail. Mas só que tem um porém. Quando eu falei aqui que o objeto 1 ele pode usar o objeto 2 e o objeto 2 ele pode usar o objeto 1, eu não falei no mesmo contexto. Eu não falei que no mesmo código, o objeto 1 ele pode usar o objeto 2 e o objeto 2 ele pode usar o objeto 1. Não. Nesse caso aqui, o checkout ele vai usar o e-mail, mas só que o e-mail ele não vai usar o checkout. Você entendeu isso, né? Você entendeu essa parte. Agora eu vou colocar no checkout um public function pay. E aqui eu vou passar o e-mail, porque a dependência eu preciso passar uma dependência. E aqui vai ser, vamos supor, que você fez o pagamento, fez o payment, e aqui embaixo você está mandando e-mail. E-mail send. E aqui embaixo eu só vou colocar, só vou criar um public function send. Aqui vai ser um return send e-mail. Então olha só, o checkout ele usa o e-mail. O checkout ele usa o e-mail. E se o checkout ele deixar de existir, o e-mail continua existindo? Faz sentido o e-mail existir sozinho? Claro que faz. E se o e-mail deixar de existir, o checkout faz sentido existir sozinho? Lógico que faz. Então isso aqui é uma associação clara, uma associação claríssima. Então tá entendendo que é mais a parte semântica, é mais a parte do contexto, do que da maneira que você está chamando os objetos? Calma que você vai entender até o final dessa aula. A agregação é o seguinte, vamos lá. É o relacionamento de todo parte. Todo parte. Na agregação tem uma dependência clara. Tem uma dependência muito clara. Ou seja, tem o objeto 1 e tem o objeto 2. Esse objeto 1 ele é o todo. E esse objeto 2 ele é o parte. Então o objeto 1 ele tem um ou uns desse objeto 2, que é o parte. Então esse todo ele tem um ou uns desse aqui. Quando eu falo tem um ou tem uns desse aqui, é a instância desse aqui. E esse aqui está ligado a esse aqui. Mas só que tem um porém. Se o todo ele deixar de existir, o parte ele continua existindo. O parte aqui ele continua existindo. Ele faz sentido existir sozinho. Vamos para um exemplo também bem claro, que é o exemplo do cart e product. O cart, ele usa um produto? Não. O cart, ele tem produto. Então, ele é uma agregação ou ele é uma composição. Tá, mas o que faz isso aqui ser uma agregação? Se eu excluir o cart, que é o todo, o cart é o todo, porque o cart está usando o product. Porque aqui eu vou colocar um public function, vai ser um public function add, vai ser product. Então, o cart ele é o todo. E o product é o parte, porque o product, lembrando, de novo, esse aqui é o todo, porque esse aqui está usando esse aqui. E esse aqui é o parte, porque ele está sendo usado aqui. Então, um usa e o outro é usado. O que usa é o todo, o que é usado é o parte. Então, se o cart ele deixar de existir, o produto ele faz sentido existir sozinho? Eu acho que faz. Porque eu posso usar o produto para muito mais coisas. Então, isso aqui é uma agregação. Agora vem a parte da composição, que é um relacionamento muito mais restritivo, muito mais uma dependência muito forte. Continua sendo
o todo parte. Só que se o todo ele deixar de existir, o parte não faz sentido nenhum existir. Se o todo deixar de existir, o parte não faz sentido nenhum continuar existindo. O exemplo bem claro é o e-mail e attachment. O que é attachment? Attachment, se eu escrever corretamente. Attachment, agora sim. Significa isso aqui, anexo. Então aqui vai ser um public function attachments. Caramba, eu deveria ter escrito anexo, né? E aqui vai ser attachments e attachment. Agora olha só, o e-mail, ele usa um anexo? Pode ser, né? Olha a importância do contexto aqui, a importância da semântica. O e-mail, ele usa o anexo, né? Então ele usa. Então, sabe que pode ser uma associação? Vamos continuar aqui. O e-mail, ele tem um ou uns desse aqui? Tem um ou uns anexos. Pode ter um ou uns anexos. Então, ele pode ser ou agregação ou composição. Se o todo, que o todo é o e-mail ele está usando o anexo. Se o todo ele deixar de existir, o attachment ele faz sentido existir sozinho? Não, lógico que não, porque o attachment ele faz parte do e-mail. Ele está muito ligado com o e-mail, ele faz parte. Ele só existe para atender o e-mail. Só existe pro senhor dele, pro e-mail. Então só existe por causa do e-mail. O anexo não faz sentido nenhum em outro contexto. Então nesse contexto aqui, isso aqui é uma composição. Então tá entendendo a importância de você entender a parte semântica, para você entender a parte do contexto que está sendo usado? Porque isso aqui eu comecei pensando que era uma associação, depois eu parti para a agregação, cheguei na conclusão que isso aqui é uma composição. Então você precisa entender muito, você precisa entender demais o contexto que você está utilizando esses relacionamentos para você saber se é uma associação, se é uma agregação ou se é uma composição. Agora eu vou te contar um segredo que ninguém te conta, que é o seguinte: tudo isso que eu falei para você, no frigir dos ovos, antigo isso, né? Na hora que você estiver trabalhando no seu dia a dia, na hora que você estiver chamando uma instância de uma classe em uma outra classe, você não vai ficar pensando, isso aqui é uma agregação, isso aqui é uma composição, isso aqui é uma associação. Não, você não vai nem pensar nisso. Mas é bom você saber da diferença entre eles. Então, no dia a dia, você não vai nem pensar nisso. Você vai estar programando, vai criar dependências, enfim. Mas se você parar, pegar um projeto seu e tentar entender qual que é o tipo de relacionamento, com isso que eu passei para você, nessa aula, você consegue entender facilmente. E se você estuda já estudou um pouco sobre relacionamento entre objetos, já leu a respeito de composição, você vai ver que muitas vezes a instância que é utilizado, a instância é criada dentro da própria classe, para você ver que o relacionamento é muito forte na composição. Mas só que a parte, o ato de eu instanciar uma classe dentro da outra não quer dizer que é uma composição, nem que é uma agregação e nem que é uma associação. O que vai dizer que tipo de relacionamento que é o quê? É a parte do contexto, é a parte da semântica, é a parte de você entender qual que é o ciclo de vida dos objetos. Por exemplo, na associação, um não depende do outro, então continua vivendo ali tranquilamente. Já na agregação, o todo ele depende do parte. Mas só que se eu deletar o parte, se o parte não existir, o todo... Quer dizer, se o todo não existir, o parte continua existindo. Já na composição, todo parte. Se o todo não existir, o parte não faz sentido nenhum. Então você tem que entender também o ciclo de vida. Eu sei que é um pouco confuso isso aqui, mas se você pegar um diazinho aí para estudar, para tentar entender, para ler um pouco mais a respeito, você vai entender tranquilamente. Mas no frigir dos ovos, no seu dia a dia, isso aqui não vai fazer tanta diferença assim para você programar, mas é sempre bom ter esse conhecimento. E para finalizar, olha só essa frase que eu tirei desse livro aqui, que é pouco famoso. Esse livro aqui, Padrões de Projeto. Olha só,
O que está escrito dentro desse livro? Em última instância, a associação e a agregação, posso colocar aqui também a composição, são determinadas mais pela intenção, olha só, pela intenção, do que por mecanismos explícitos da linguagem. Então aqui está falando o seguinte, a associação e a agregação não é determinado pela forma que eu chamo a instância de uma classe na outra classe. É mais pela intenção, é mais pelo contexto, é mais pela semântica. Olha só o que está falando aqui esse livro. Em última instância, a associação e a agregação, claro, eu posso colocar aqui também a composição, são determinadas mais pela intenção do que por mecanismos explícitos da linguagem. Gostou da aula? Deixa o like, se inscreva no canal e se puder, deixa um comentário para aumentar o engajamento da aula e aumentar o engajamento aqui do canal também. Um abração e até a próxima aula.